Oi, gente! Que nós estamos sumidos, você já sabe, né? Tem visto aí. Mas eu fiquei assim, pasma com a interação de vocês no vídeo anterior da ressonância harmônica. Foi até um dos motivos que me fez voltar aqui hoje para vir falar, porque várias pessoas comentaram, e a segunda e a terceira onda. E ontem eu recebi uma mensagem da colega aqui, a Ana Lídia, no direct, e ela me fez, né, ela me trouxe esse insight, além de vir pagar a dívida, né, de fazer o comentário das demais ondas, dos insights que a gente não percebe, a gente tem, é importante comentar. Então eu vou vir aqui para falar da segunda, da terceira e a quarta onda. E vou fazer até num passo seguido, prometo não delongar muito, mas para esclarecer para vocês. Primeira coisa, Ana Lídia, ó, um beijo, você foi assim maravilhosa, passando por lá, compartilhando suas experiências, principalmente tirando de mim essas coisas que eu não tinha observado. A segunda, a terceira e a quarta, que eu vou pedir agora, na segunda onda eu achei que não deu muita diferença. Eu achei, fica até o final para você entender. Eu falei assim, não deu muita diferença. Eu achei, o Hélio Couto fala muito isso, que a gente tem que parar de achar que a gente pede muito. Quando a gente acha que pede muito é porque a gente não confia no poder da nossa centelha, a gente não confia no grande arquiteto, no criador. E que a gente tem que parar com essa crença. Quando a gente quer pedir pouco é porque a gente não confia. A gente tem que pedir muito, a gente tem que aproveitar o poder da onda. E eu achei que a minha segunda onda não tinha dado tanto efeito porque eu pedi muito. Crença, e isso é resistência. E aí eu fui para a terceira onda. Quando chegou na terceira onda, eu enxutei. A minha crença bateu forte, a minha resistência, mas tudo acontece como tem que acontecer. Era o que eu estava sentindo e eu tenho que agir como eu estou no processo de evolução. Eu tinha que agir de acordo com a minha possibilidade. Se eu pedisse igual, eu ia ficar com a crença de que não ia acontecer de novo. E aí, na terceira onda, eu pedi apenas, tá? A frequência do buscar o reino dos céus, que tudo será acrescentado, conexão com a minha centelha divina, a minha fluência em inglês, porque eu ia viajar, e a quebra de toda e qualquer resistência. Por que que eu não especifiquei a resistência? Porque eu não sabia quais eram, né? Senão eu não estaria nessa busca contínua. Então, eu sabia de algumas resistências que eu tinha, mas eu não sabia quais talvez estariam à frente dessas que eu sabia que eu tinha. Então eu pedi a quebra de todas as minhas resistências. Apenas. Não, eu pedi o merecimento também. Mas assim, eu pedi... Não, acho que eu nem pedi auto-merecimento. Eu pedi cura da rejeição com a colocação de merecimento. Quebrar a rejeição e colocando o merecimento, que é um oposto da outra. Então assim, além dele quebrar, dele já colocar o amor por cima ali, pra não me deixar cair e levantar ao mesmo tempo. E aí eu achei que não tinha dado muito efeito. Mas quando eu conversei com a Ana Lídia e quando eu fui observar o processo que eu estou, que inclusive foi o que me impediu de pedir a quarta onda, porque eu entendi que eu ainda tinha que estudar bastante e tal, eu fui ver que tudo que eu pedi foi me dado, talvez na proporção ainda não equivalente, porque eu tenho que pedir as quartas, né? Porque agora eu tô no processo, aí eu vou pro outro. Todos me foram dados, todos me foram atendidos, mas a gente fica tão preso à coisa material, ao que a gente vê, o que é físico, ao que a gente pega, que eu não associei, que o que eu associei assim, eu vou pedir a quebra disso para conseguir aquilo. Como aquilo que eu queria através do pedido não veio, eu achei que não foi atendido, mas aí vem a minha parte, né? O universo, o criador faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. E aí eu fui entender que todas as minhas ações, tudo que estava acontecendo na minha vida agora são provenientes dessa cura. Então assim, Ana Lídia, por isso que eu devo a você, porque você me trouxe à memória isso tudo. E aí eu vou compartilhar com vocês. Quando eu pedi o bem, a frequência do buscar o reino dos céus e tudo mais será acrescentado, é a gente entender, é bíblico, né? E quando você busca o reino dos céus, é automático, é a sua conexão automaticamente. Então, tudo que você pediu, você está conectado lá, tudo na sua vida vai acontecer, tudo vai fluir, tudo vai ser magnetizado. E a conexão com a centelha divina, Grazi, se é a mesma coisa, por que você pediu separado? Eu falei, porque eu queria ter experiência. Eu queria sentir a conexão, eu queria sentir mesmo na forma materializada essa conexão e pedi a rejeição e o merecimento. Aí viajei, foi tudo ótimo, não tinha observado, mas fluiu tudo bem.
conseguimos, não passamos aperto, então a fluência veio, essa potência, né? Eu já fazia a aula, mas essa potência vem, esse empurrão vem, a facilidade vem. E eu comecei a sentir, para que vocês vão ver, a necessidade de olhar mais para mim. Eu achei que isso estava vindo com o meu inferno astral, que eu estava véspera de fazer aniversário agora no início do mês de setembro, não sei quando você tá vendo esse vídeo, né? E eu falei assim, eu preciso olhar mais para mim. Começou a gritar muito em mim isso, a necessidade de olhar para mim, porque eu ainda estava presa à aprovação do outro. Eu precisava que as pessoas vissem ainda o que eu estava fazendo. Eu estava precisando muito de reconhecimento e eu estava passando no momento do meu trabalho. Lembra que eu contei lá no vídeo anterior que eu estava custando a ingressar? Pelo fato de eu começar a ingressar no mercado custar a ingressar no mercado de trabalho, eu comecei a observar que eu estava me sujeitando a muitas coisas por conta disso. E aí foi me feita uma pergunta, talvez é uma pergunta que você pode fazer para você, claro, adaptando ao cenário, por que que eu estou me permitindo passar por isso? Por que eu estou aceitando passar por isso? Nisso veio o bingo. Eu entendi lá. Então veja que a resposta veio em forma de insight. Deus fala com a gente, vocês vão entender aqui no decorrer, igual falou com a Ana Lídia, igual me veio isso e vai acontecer nos demais, que Deus fala com a gente de várias formas, de várias. Não são aquelas que a gente está esperando, igual eu queria sentir. A resposta veio nesse insight. E aí eu comecei a ver essa necessidade. Poxa, eu preciso me posicionar, mas eu preciso me posicionar comigo mesma. E eu comecei a ver essa necessidade de olhar pra mim, essa necessidade de me ver. E aí eu fui lá, mudei o cabelo. Agora eu tô aqui, clareei o cabelo, cortei ele aqui. Então aquele cabelão preto, eu não vou soltar aqui porque ele tá bem... Mas na foto que eu vou ver se eu faço ele solto. Mas não porque eu queria ficar loira, eu queria mudar. Eu queria sair do velho pra colocar um novo. Eu precisava me enxergar ali uma nova pessoa. Vou voltar a ficar morena, fiquem tranquilos, porque eu fui loira há tantos anos, não tô adaptando. É a minha identidade, né? Eu não estou me vendo, mas é um processo. Eu cortei o meu cabelo, eu clareei o meu cabelo. Eu nunca comemoro o meu aniversário. E eu achava, assim, que eu não comemorava o meu aniversário porque eu não gostava... De criança eu sempre gostei de aniversário. Depois eu sempre gostei de comemorar aniversário. E aí esse ano eu falei assim, eu não vou comemorar. E aí eu falei assim, não podendo comemorar, né, nesse momento financeiro, assim, que eu tinha gastado muito e enfim. E aí eu falei assim, eu vou comemorar o meu aniversário, eu vou fazer uma mudança de ciclo literal. E aí eu chamei apenas as minhas amigas, pra vocês terem uma noção, assim, claro, as minhas amigas daqui, né, porque as que estão distantes. Eu chamei 4 casais. Meu marido sempre faz o churrasco, é a minha comida favorita, é o churrasco dele, mas ele falou, vai vir gente que nunca veio aqui em casa, vamos chamar um churrasqueiro pra ele ficar à vontade, beleza. E eu amo música, então eu chamei um cara pra tocar, porque eu gosto. Então eu fiz um aniversário pros outros, eu fiz um aniversário pra mim, com as coisas que eu gosto, com a comida que eu gosto. E pra você ter uma noção, eu coloquei aqui de doce de leite com queijo, com uma boa mineira. Eu não sou chocolatra, mas sou doce leiteira. Então eu coloquei tudo que eu gosto, só os meus amigos iam entender isso. Eu queria que todo mundo ficasse bem à vontade. Então eu não fiz uma festa pros outros, porque eu fiquei muito assim, meu marido também. Mas tinha que chamar fulano, mas tinha que chamar ciclano, mas tem que chamar fulano, mas aí a gente tinha que fazer isso, aí tinha que chamar gente pra ajudar. E eu não queria, não queria fazer o meu aniversário, eu queria quebrar esses paradigmas meus. E foi uma delícia, porque todo mundo se divertiu pra acabar, todo mundo, o Guilherme foi assim, maravilhoso, o que tocou a música, faz bem, música me move, música é uma coisa que me faz bem, então eu quis colocar tudo ali. Fui ao médico para buscar um programa de emagrecimento, porque eu tá muito meu inchaço nas pernas, que eu achei que era até linfodema, e eu tô protelando isso. Eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde, então eu olhei inteiramente para mim. Fui ao médico, repeti os exames e já comecei o tratamento com ele, não só para emagrecer, para entender essas questões de dentro para fora de saúde, né? Então eu olhei inteiramente pra mim. E quando você faz isso tudo, por que eu especifiquei? Pra você entender aí as coisas. No momento que eu intuitivamente entendi que eu precisava olhar pra mim, que eu comemorei o meu aniversário, que eu me dei esse presente, que eu mudei o meu cabelo, eu assumi o compromisso. Eu mereci esse momento. Eu falei pra mim mesma, Graziela, você precisa dessa mudança e você vai fazer essa mudança. E eu corri lá, comprei uma mentoria pra eu colocar a minha mentoria. Lembra que eu falei que eu tinha um curso pronto, que eu já tinha todo o material, eu tinha workshop, eu tinha manual pronto e não consigo vender, eu não consigo ofertar. E onde eu trabalho, todos os clientes praticamente que a gente tem, sou eu que fecho. Por que eu não consigo vender o meu? Então eu precisava me aprovar.
Então, assim, eu comprei uma mentoria para colocar a minha mentoria no ar, mas não para eu competir, para eu ter só uma segunda fonte de renda, espalhar os meus ovos, né? A renda, não ficar tudo em um local só. Mas para eu olhar para mim e falar assim, Graziela, você pode vender o seu, você é capaz, você é competente. Tem muitas pessoas que precisam do seu conhecimento, não mais fazer para o outro, mas fazer para mim, não só para ter o meu, mas para provar para mim, eu mesmo me aprovar de que eu posso, de que eu sou capaz. Esse negócio do YouTube ter que gravar na horizontal é ruim porque a câmera tá aqui e eu fico olhando pra cá. Porque, é esquisito. Mas vocês vão entender aí, nós somos de casa, né? Todo mundo daqui já somos uma pequena, grande família aqui. E aí, quando eu fui ver, eu fiz esse merecimento. Eu anulei a rejeição, ou seja, automaticamente eu tô cortando essas coisas que me sugam, cortando essas coisas que me tornam rejeitada, cortando essas coisas que me fazem me sentir inferior e começando a fazer mais por mim. Outra coisa, eu comecei a beber, assim, a tomar os meus drinks sozinhas. Então, por exemplo, às vezes eu só esperava Rodrigo. Aí outro dia deu sexta-feira de tarde, eu já tava livre, eu fui ali, abri uma cerveja e tomei. Um outro dia eu liguei a música que eu ia trabalhar à noite, era véspera de feriado, eu ia trabalhar na véspera de feriado à noite, ia trabalhar no feriado e pós. Mas à tarde eu já estava tranquila. E eu fui lá, liguei a música, abri um vinho, bebi uma meia garrafa de vinho na sexta-feira de tarde, dancei como se fosse um fim de semana. Quando foi 7h30 da noite, eu sentei aqui na noite e fui trabalhar. Coisa que eu jamais faria, porque, nossa, o Rodrigo tá trabalhando e eu aqui bebendo. Peraí, mas eu já trabalhei e eu vou trabalhar. Eu olhei pra mim, por quê? Porque é uma coisa que eu sempre quero fazer, mas eu não faço preocupada de estar afetando e estar prejudicando o outro. Sendo que o Rodrigo nunca me perrengou com isso. Mas era uma coisa que eu me cobrava. E eu olhei pra mim e falei assim, não, você pode, você merece, né? Então eu tô começando a olhar pra mim com mais amor, com mais cuidado. Então isso foi a quebra de rejeição, colocar o merecimento. E por que que depende de mim? Porque Deus tá me dando esse insight. Agora eu preciso agir, né? E aí, vou dar 2 experiências de confiar. Eu tenho lido muito pouco, eu tô tendo pouco tempo de ler. Eu comprei vários livros, acho que eu tô com 5 livros aqui novos que eu não peguei pra ler. Uma coisa que eu já contei aqui, eu gosto muito. A gente tinha até o quadro aqui de leitura. É uma coisa que me faz falta. Estudar também tava me fazendo muita falta, eu não tô conseguindo tempo pra estudar. Tempo, assim, prioridade, né? Mas muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar o meu dia a dia espiritual. Falei, meu Deus, eu preciso o tempo todo, em vez de focar no ruim, de não parar para rezar, de não parar para meditar, de não parar para orar, enfim, de fazer minhas preces, eu comecei a conversar o tempo todo com a espiritualidade como se eu estivesse aqui. Então, na dificuldade, eu falava alto. Se aconteceu alguma coisa, eu comecei a agradecer, eu comecei a celebrar as pequenas conquistas, os pequenos passos. E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha, grande amiga minha, mandou uma mensagem pra mim semana passada e falou comigo assim, Grazi, tá tudo bem? Eu sonhei com você. Você já viu, né, gente? Fala que sonhou com a gente quer saber na hora. Ela falou, mas já sei como que você fica preocupada. Não precisa preocupar que não foi nada de ruim. E veio aqui em casa pra tomar um café comigo. Aí ela veio aqui e começou a me contar. Não vou contar o detalhe assim, porque é expor muito, né? Mas ela me contou. E aí eu comecei a conversar com ela. Assim, até para explicar o significado do sonho, que eu não vi significado, mas à medida que a gente foi conversando, ela virou para mim e falou assim, Grazi, você é uma das pessoas mais reservadas que eu tenho, das minhas amigas, porque ela é minha amiga mesmo, tanto que ela era uma que estava aqui. Inclusive, quando eu vim para Campos, ela foi a primeira pessoa que eu conheci, foi aquele braço direito, esquerdo, que é tanto nas partes boas, mas nas partes ruins que eu vivi aqui, ela teve do meu lado o tempo inteiro. Comigo, não só me apoiando, me ajudando mesmo. E aí eu comecei a conversar com ela e ela falou assim, você é uma das pessoas mais reservadas. Eu não falo realmente, jamais falar de problema. Eu acho que é vitimismo, né? Quando eu chego pra pessoa e falo. E eu nunca vi você se abrir tanto. E aí ela começou a interpretar o que eu falava com o sonho dela. E ela ficou muito feliz e tal, e fez muito sentido. Então eu entendi que ali foi a primeira conexão. Às vezes é uma forma de eu desabafar, de eu olhar pra mim, entender que eu também posso ser ouvida. E Deus usá-la para falar comigo. E aí no fim de semana agora, a minha avó faleceu. E justo no fim de semana eu poderia ter ido. E aí eu vou voltar um pouquinho o que estava acontecendo comigo para vocês entenderem. A gente foi para viagem, eu contei aqui no vídeo da Europa aqui para trás, que lá não há perigo, não existe perigo. E eu andava como se eu estivesse dentro do Rio de Janeiro.
eu agarrava com a bolsa, eu não podia ver ninguém, e tudo eu tinha medo. Então, assim, muito pânico. Eu comecei a ver que eu estava além do medo. Eu estava em pânico porque eu estava vendo muito perigo onde não existia perigo, sem a menor possibilidade de perigo. Voltei com essa consciência e comecei a ficar com muito medo de estrada. Então, assim, à noite eu vou voltar com o Felipe do futebol. Eu vou tranquila, tá de dia, mas na hora que eu volto, gente, um pânico da noite, mas um pânico, vocês não estão entendendo. Uma coisa horrorosa. Começou a ter muito acidente aqui numa avenida da minha cidade e começava a me dar Sabe? Eu comecei a ver isso. Eu falei, onde tá isso? Eu falei, meu Deus, onde tá isso? O que eu preciso curar? Nós já tivemos 2 acidentes, né, e tal. Quando eu soube da notícia da casa da minha avó, embora a minha mãe precisasse muito de mim, né? Porque a mãe dela foi de repente. Eu estava preparando minha mãe quando ela adoeceu durante essa semana. Eu não consegui ir. Gente, na hora que eu imaginava que eu ia entrar no carro e eu ia pegar 4 horas de estrada, a certeza que eu tinha que eu ia morrer no caminho. Eu não conseguia entrar. E aí eu fiquei bem. Na hora que eu soube da notícia, eu tava bem. Eu tava assim, em choque, né? Na hora eu tava começando a fazer almoço, mas tava bem, tava tranquila. Liguei pro meu irmão, tava olhando aqui, mãe, você tá bem e tal. Quando deu no fim da tarde, eu já tava angustiada. Fiquei triste mesmo. Eu já comecei a chorar, não só pela minha mãe, mas pela minha avó também. Falei, não, eu comecei a lembrar de tudo com ela, que eu convivi muito com ela e tal. E comecei, em vez de chorar, claro, a gente chora porque tem a tristeza, somos humanos. Mas a gente sabe que ela não tá mais ali, né? Então eu comecei a agradecer. Obrigada por tudo que a senhora fez por mim, obrigada. Comecei a honrar a vida dela ali naquele momento, mas eu já estava triste. Aí Rodrigo tá toda hora comigo, você quer ir, você quer ir, você quer ir? Empurraram o enterro pro outro dia, porque morreram mais pessoas lá antes dela, então até liberar o corpo é dar 8 horas da noite. Aí eu falei assim, eu vou deixar as coisas prontas, se amanhã, qualquer coisa a gente vai amanhã. No outro dia, eu acordar, dormir nada à noite, conversando com minha mãe, eu não consegui. Aí no domingo eu já tava triste mesmo. Eu chorei, gente, o dia inteiro, copiosamente. Chorei muito, mas eu não consegui ir, não fui. Quando eu conversei com a minha mãe à tarde não, no meio dessa manhã de domingo, minha mãe contou pra mim que passou, minha mãe tem pavor de velório, minha mãe tem muito medo, minha mãe não vê, minha mãe tem muito medo dessas coisas. E minha mãe falou que passou a noite inteira no velório, sozinha, com a minha avó. Ela falou que não teve coragem de deixar minha avó sozinha. Meu tio foi dormir e ela ficou sozinha. Gente, eu me senti o mosquito do cocô do cavalo. Eu não me senti nem o cocô do cavalo. O mosquito do cocô do cavalo, eu fiquei muito mal. Aí juntou a tristeza da perda com a covardia. Eu me senti uma literal covarde. Se eu pudesse definir pra você meu sentimento, é uma pessoa covarde. De ter deixado minha mãe sozinha no momento que ela mais precisava de mim. Porque uma qualidade, uma característica minha que eu valorizo muito é a lealdade. Eu sou muito leal. E na hora que a minha mãe mais precisou de mim, eu vou no velório aqui apoiar uma amiga, assim, uma conhecida. Ontem mesmo morreu o sogro de um colega lá da reunião do meu marido, eu fui lá. E na hora que a minha mãe precisa de mim, e eu fiquei imaginando aquela cena da minha mãe naquele lugar que ela tem tanto medo, a noite inteira sozinha. Gente, meu coração acabou. E eu tive sentimentos que eu nunca tive. Eu falei assim, aí na hora que eu comecei, eu fui buscar meu menino à noite, os coleguinhas dele vieram pra cá no domingo à tarde, que foi ótimo. Sempre é ele que vai, mas nesse dia, por alguma coincidência, os amigos vieram, então foi ótimo, porque o fato de eu ficar ocupada, eu falei que o vídeo ia ser curto, já tá indo pra 20 minutos, eu vou acelerar. O fato de eu ter ficado ocupada com as crianças tirou um pouquinho de mim o foco. E aí eu fui fazer atividade física, tô começando a treinar em casa, uma coisa que eu detesto, tô fazendo exercício em casa. À noite, estou amando, já falei isso aqui também, que eu detesto atividade física, é com muito sacrifício. Então, e à noite, então, piorou. Eu tô fazendo atividade física em casa com prazer à noite, é uma maravilha pra mim, outra coisa também. E eu fiquei me sentindo muito mal. E aí, na hora de voltar com os meninos, eu já não tive medo mais. O meu pensamento, pra vocês verem, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o cérebro da gente. Mas muito cuidado, muito cuidado. Falei, se aconteceu alguma coisa comigo também, que se foda. Desculpa o palavrão. Eu mereço. Sabe? Eu comecei eu mesmo me chicotear. No vídeo anterior eu contei o tanto de culpa que eu carrego, né? Ai, por ter tantos anos e eu não consegui. Ai, culpa por não ter meu filho. Ai, culpa. Eu sou uma pessoa... não sou mais. Tá repreendida. Cheia de culpa, eu comecei a me chicotear. E eu comecei a achar ali aquele medo de morte, aquela vontade de viver. Eu me senti tão podre, tão covarde, tão ruim, que eu falei, gente, aquilo acabou comigo. Eu tava doida pra chegar segunda-feira, pra eu começar a trabalhar. E eu trabalhei segunda-feira
empurrada, eu chorando, e eu trabalho aqui com a câmera aberta no Discord, eu não fechei a câmera para eu ter que segurar o choro, e eu não aguentava, trabalhando, ligando, conversando, chorando, mas acabada, destruída. E aí eu falei, meu Deus, eu falei que, né, que eu já tava não querendo mais pedir, eu falei, meu Deus, me tira disso, me faz aprender rápido o que eu preciso aprender, me faça entender rápido o que eu preciso entender, porque eu não posso viver assim. Ou eu não vivo, ou eu vivo de uma forma diferente. Por favor, me mostre. Eu mandando, pedindo perdão pra minha mãe toda hora, porque se é falta de perdão, mãe, me desculpa, me perdoa, me perdoa. Minha mãe já começou a ficar preocupada, foi comigo. Quando é a tarde, 3 horas da tarde, Marcela me manda uma mensagem, você tá bem? 3h44, Marcela me mandou. 3h51, Albanes. Você tá bem? A mesma que veio aqui semana passada. Eu falei, não é possível. Sabe aquela parábola que fala assim, Deus vai me ajudar. Aí Deus manda uma ajuda e você fala, não quero não, obrigada, Deus vai me ajudar. Eu falei, não é possível. As duas me mandando mensagem na mesma hora, é Deus. Não tem condição. É a ajuda que eu preciso. Liguei para as duas de vídeo. Marcela não me atendeu e Albas me atendeu. Aí eu soltei. Falei com ela, não, eu não. Aí eu falei com ela assim, sonhou comigo na hora que ela mandou isso e ri. Aí ela falou assim, a gente não tá acostumado, né, as pessoas importarem com a gente, saber se a gente tá bem. Eu não sonhei com você, não. Mas eu quero que você saiba que eu quero saber se você tá bem, que eu vou estar sempre aqui pra hora que você precisar. Gente, essa mensagem veio à toa. Não veio. Aí liguei pra ela e contei. Aí eu chorei muito. E Deus falou tanto com ela naquele momento, e ela foi falando várias coisas comigo. Ela falou, Grazi, eu nunca vi na minha vida uma pessoa passar um velório sozinha. Será que Deus não tinha um propósito com aquilo? Será que uma pessoa que é tão bem relacionada não ia passar ali? Será que ela não tinha que ter aquele momento com a mãe dela? Será que ela não tinha realmente, minha mãe cuidou dela até o fim, minha mãe é daquela que honra pai e mãe, mas ela tinha os conflitos com a minha avó. Então será que ali não era a hora de, mesmo em pensamento, as duas terem um momento delas? Deus viu o seu pânico de entrar dentro do carro. É uma coisa que você precisa cuidar? Precisa. É uma coisa que você precisa olhar? Precisa. Mas você também não conseguia ir naquele carro. Vai que era um sinal para você também não ir, né? Porque eu tava com muito medo de ir. E eu já tô assim agora, meu Deus, eu vou pegar 12 horas pra casa da minha sogra. Se eu tô assim com 4 horas, imagina 12. Aí ela já, calma, até lá muita coisa vai acontecer. E ela foi falando comigo, foi falando. Melhorei, assim, parei de chorar, ela me mandou uma palavra. Falando que tudo tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, aquela frase bíblica. Exatamente, depois que desligou, ela pediu uma palavra, veio essa palavra. No outro dia, eu acordei, gente, assim, eu não sei explicar pra vocês. O dia aqui tava lindo, tava delicioso, foi o melhor dia da minha vida. O clima tava gostoso, tava um calor, mas um calor ventando, sol branco, o dia tava lindo, aquele dia confortável. E eu acordei uma máquina. Eu não acordei só em paz, eu acordei assim, potente, eu acordei energizada, eu tava trabalhando que eu parecia uma máquina, eu tava assim, acelerada, aqueles pensamentos todos cessaram, eu fiquei até preocupada, eu falei, meu Deus, será que eu tô fria demais, será que aconteceu? Mas eu não questionei, na hora eu já limpei, eu falei, eu pedi, o senhor me atendeu e é isso, tá tudo bem. Minha mãe ótima, minha mãe falou, Grisela, eu tô muito bem, eu sei que eu fiz tudo que eu podia. A menina que ia dormir comigo, peraí gente, minha garganta tá seca. A moça que ia dormir comigo já não tá vindo mais, eu tô dormindo sozinha, eu tô ótima e tal. E eu, gente, assim, além de ter cessado aquele fogo, eu tava energizada. Então, assim, Deus lavou, sabe? Limpou aquilo de mim. Então, buscai o reino dos céus que tudo será acrescentado. A conexão veio, eu fui ouvida e eu fui atendida. Então, isso já estava acontecendo, ver por essa situação grave até lá, a situação acontecendo, e aí ela me deu um livro, peraí que tá lá em cima, mas eu vou tentar colocar aqui, ela me deu uma bolsinha feita por ela, com o livro do Espírito Santo, Buscar o Espírito Santo, que ela era evangélica, super evangélica, e ela virou pra mim e falou, Grazi, eu vejo o amor que você tem por Jesus, eu vejo a fé que você tem com Jesus, mas eu vejo também a busca que você tem por essa experiência com Jesus. Então, eu acredito que depois disso tudo que aconteceu, você vai se abrir mais para isso. Então, eu tenho ouvido também muito, até comentei com ela, o chamado simples. Então, por exemplo, eu tô sentada aqui tá a área da minha casa, né? Então, às vezes tem aquele solzinho gostoso, eu tenho vontade de parar, ir ali fora um pouquinho, assim, 3 minutos, só pegar um arzinho, dar uma levantada, eu falo, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer. Na hora que vem esse insight, eu levanto e vou. Porque é você dar atenção
você responder aos insights que você tá dando, às vezes uma necessidade do seu corpo que eu não ouvi, então de fazer minha parte. E essa questão do antes e depois da minha avó, e a forma que eu fiquei tão forte, eu senti, assim, muito o agir de Deus, do universo, da minha centelha divina ali naquela hora, e me ensinou também a não duvidar. Me ensinou a manter na fé, e é dali pra frente. Então agora eu tenho convidado, né, Deus, minha centelha, a todo momento para estar comigo. Então tô no meu trabalho aqui, a gente tá final de mês, hoje é 28 de setembro, eu preciso bater meta, eu ainda não bati minha meta, eu falo, meu Deus, o Senhor fez isso por mim esses dias, de uma forma tão clara, tão leve, faz por mim hoje, mas assim, feliz, sabe, sem dor, sem sofrimento. E ontem, quando a Ana Lídia me contatou, no YouTube, e eu vim aqui ver o tanto de gente inscrita, o tanto de comentário, tem muita gente ainda sem responder. Eu vi que a Ana Lídia também foi um insight de que eu sou útil, de que eu sou capaz, para eu olhar mais para mim, para as conquistas que eu tive, porque toda a minha onda foi atendida. Então tá na hora de eu pedir, a próxima eu pedi hoje, a minha próxima eu já posso pedir com novos pedidos. Olhar mais para mim, celebrar as minhas conquistas, estar atenta e vir aqui contribuir mais com vocês, servir mais vocês, porque eu nem perguntei isso para ela, às vezes ela veio aqui, me perguntou e eu não respondi, ela estava sedenta também de informação, sedenta também dessa busca, e me contatou por lá. Então eu tenho visto muito esses sinais, e a esperar menos, porque também nesse momento, às vezes as pessoas que estão mais perto da gente não olham pra gente com esse amor que às vezes eu esperava que tivesse. E uma pessoa estranha assim, né? Minha amiga não tá comigo todo dia, ela não sabia como eu estava, ela foi usada e veio aqui, me abraçou, me acalentou, e teve pessoas que eu falava assim, gente, fulano não me mandou mensagem, nossa, que engraçado, fulano nem pra saber como eu tava. Gente, assim, da minha família mesmo. E aí eu esperando de fora, sendo que o socorro tava ali. Ele ia mandar o socorro de alguma forma, né? Que às vezes a gente acha a empatia, né? Eu até publiquei isso ontem, a empatia é o endereço mais difícil da pessoa chegar, que é o lugar do outro, né? É o endereço mais difícil que tem. E a gente fica esperando que alguém olhe pra gente naquele momento de socorro ali, e não tem. E de repente, na hora que a gente esquece, na hora que a gente refrigera, né? Que Deus não opera em coração ansioso. Na hora que eu pedi, eu já não tinha como sofrer, ele veio, né? Então, às vezes, o meu motivo para você é muito grande, mas para mim tava uma dor enorme. Então, esse foi o relato da minha segunda e da minha terceira onda. Eu fui 100% atendida, as minhas fichas não estavam caindo, a minha resistência ainda estava grande, e foi um salto quântico através de uma simples mensagem da Ana Lídia. Para mim, ela me fez conscientizar disso tudo. Então, eu espero que tenha te ajudado, que vocês tenham aí um excelente. Vou providenciar mais conteúdos aqui pra gente falar, mesclar aí esses conteúdos pra gente falar de expansão de consciência, que é o que mais surtiu efeito aqui, né? E a gente poder fazer essa troca, porque a gente tem que servir. O objetivo, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e se a gente está aqui para evoluir, a minha evolução é a sua evolução é a do seu colega, e junto nós vamos fazendo essa família, vamos crescendo a nossa egrégora e subindo aí, construindo tijolinhos para a gente subir cada vez melhor e ter uma vida cada vez mais tranquila. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode mandar aqui, porque eu adorei esse YouTube pipocando de comentários. Fique com Deus. Muito obrigada.